Olá, turma! Aqui é a professora Rúbia, na disciplina de Fundamentos e Ações Preventivas em Saúde. E o tema da aula de hoje é a respeito do boletim epidemiológico do Covid-19. Essa aula ela foi montada na data de 4 de maio de 2020. Como a gente tem atualização diária desse boletim, então eu fiz questão de colocar a data aqui para vocês saberem qual o período das informações aqui passadas. Para contar um pouquinho da história das pandemias que aconteceram mundialmente. Essa é a 6ª vez na história em que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. As passadas foram em 2009, na pandemia do H1N1, em 2014, que teve a disseminação internacional do poliovírus, em agosto de 2014, o surto do ebola na África Ocidental, e no começo do ano, em fevereiro de 2016, que teve o vírus Zika e aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas. Em maio de 2018, também teve o surto de ebola na República Democrática do Congo. O que é o Covid-19, né? Chama-se 19 porque ele surgiu no ano de 2019, no final do ano de 2019, né? É uma doença causada pelo coronavírus, então a gente tem aqui o nome de SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas, a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, aí a gente está falando cerca de 80%, podem ser assintomáticas e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. E a gente está falando do ventilador mecânico, que oferece o suporte ventilatório, aquele que dá auxílio para o paciente respirar. Ele não é capaz de respirar sozinho. Aqui é uma imagem, né, do Covid-19. É um vírus, tá? É um agente etiológico, ele é um vírus. O que é o coronavírus, né? Ele é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, né? Como eu falei para vocês, o novo agente do coronavírus ele foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, e ele provoca a doença chamada de coronavírus. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi só no ano de 1965 que o vírus ele foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil da sua microscopia, que parece como de uma coroa. A maioria das pessoas se infectam com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo que as crianças pequenas elas são mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa, coronavírus 229E e NL63, e o beta coronavírus, que é o OC43 e o HKUI. Tá? Então, essa é a família de coronavírus. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia muito grave, sendo que os sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, que é o nariz, né, escorrendo, dor de garganta e dificuldade para respirar. Como é realizado então o diagnóstico desse vírus, né?
ele é realizado primeiramente pelo profissional de saúde, que ele deve avaliar a presença de critérios clínicos, ou seja, baseado em sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde ele pode solicitar exames laboratoriais. Por exemplo, a gente tem o de biologia molecular, que diagnostica tanto a Covid-19 quanto a influenza ou a presença do vírus sincicial respiratório, tá? Que é o VSR. Ou também ele pode solicitar outro tipo de exame, que é o exame imunológico, que detecta ou não a presença de anticorpo em amostras coletadas somente após o 7º dia de início dos sintomas. O diagnóstico do Covid-19 ele também deve ser realizado a partir de critérios como a história que esse paciente vem relatando de contato próximo ou domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso já confirmado do Covid-19, tanto laboratorial quanto clínico. Tá? Então, são essas formas. O paciente ele vem apresentando sinais e sintomas suspeitos, é pedido um exame laboratorial, ou aquele paciente que teve o contato, né, nos últimos 7 dias, após aparecer os sintomas, com outra pessoa que também teve o diagnóstico confirmado de Covid-19. Um pouquinho da história, né, para dar uma introdução ao tema. Em 31 de dezembro de 2019, o Escritório Nacional da Organização Mundial de Saúde, a OMS, na China, foi informado sobre a ocorrência de casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan, que é a província de Hubei. Em 9 de janeiro, houve a divulgação da detecção de um novo coronavírus, que a gente está falando do Covid-19, e um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. Desde então, casos da doença têm sido registrados em outras cidades da China e também em outros países. A avaliação de risco da Organização Mundial de Saúde, a partir de 27 de janeiro de 2020, classifica a evolução desse evento como de risco muito alto para a China e de alto risco para o nível regional e global. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto de doença respiratória aguda pelo Covid-19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Assim, todos os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir sua disseminação por meio de vigilância ativa, com detecção precoce, isolamento e manejo adequado dos casos, investigação e monitoramento dos contatos e notificação oportuna. Em 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no estado de São Paulo, de paciente com histórico de viagem para a Itália. Em 12 de março de 2020, quando foi reconhecida a transmissão comunitária, o estado de São Paulo já contava com 152 casos confirmados da doença. A transmissão comunitária do Covid-19 ela é definida como a ocorrência de casos autóctones, ou seja, aqueles da própria região, sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida, ou, se for identificado um resultado laboratorial positivo, sem relação com outros casos na iniciativa privada ou na rotina de vigilância de doenças respiratórias, ou ainda a transmissão se mantiver por 5 ou mais cadeias de transmissão. A
Agora falando a respeito dos indicadores de saúde, aqui a gente tem o painel de coronavírus, que foi atualizado na data de 3 de maio de 2020. Então já conta com 101.147 casos confirmados, 7.025 óbitos e a letalidade é de 6,9%. Ou seja, essa letalidade ela indica os casos de óbitos daqueles que contraíram a doença. Aqui a gente tem dois mapas do Brasil, um mostrando o número de casos, que é a incidência, né? E aqui o número de óbitos que a gente tem. Então, a gente pode notar no mapa azul que as regiões mais escuras são aquelas mais incidentes, né? Que tem maior incidência. Aí a gente pode ver o estado de São Paulo e ali o norte do país também, né? O Amazonas. E aqui do lado direito a gente tem o mapa em laranja, contando com o número de óbitos. Também, né, mais uma vez ali o estado de São Paulo, Rio de Janeiro também, nos dois, né, e o estado do Amazonas. E as regiões mais claras são aquelas que têm menor incidência e um menor número de óbitos também. Regiões do Brasil. A distribuição de casos notificados de Covid-19 por região. Então, aqui à esquerda, né, a gente tem a maior porcentagem aqui na cor laranja, a gente está na região sudeste, que conta com 47,6% de casos com relação a outras regiões. Depois a gente tem a região nordeste, em verde aqui no gráfico, tá? Com 29,7%. Depois a gente vai ter a região norte, em rosa, com 14,2%. E depois, em menores quantidades, a região sul, com 5,5%. E a região centro-oeste, com 3,1%. Tá? Falando aqui do estado de São Paulo especificamente, nós temos 31.772 casos, com 2.627 óbitos, a incidência de 692, com uma mortalidade de 57. Tá? Então, esses aqui são os dados do estado de São Paulo. A situação em números de Covid-19 dos casos confirmados. Então, a gente tem a nível mundial 3.349.786. Óbitos no mundo, 238.628. No estado de São Paulo, a gente tem casos confirmados 31.772, com 2.627 óbitos, tá? Lembrando que esse boletim aqui, ele é atualizado em 3 de maio de 2020. Esse daqui é um gráfico que mostra os casos acumulados de Covid-19 em São Paulo de fevereiro a 3 de maio de 2020. Então, aqui em azul, os casos confirmados da doença e aqui em vermelho, o número de óbitos. Pegando aqui novamente a região sudeste e o estado de São Paulo. Então, casos novos em 3 de 5 de 2020, 598. Casos acumulados, 31.772. Óbitos novos, 41. E óbitos acumulados em 2.627. Lembrando que os boletins epidemiológicos eles são atualizados diariamente. Trazendo agora, né, os indicadores de saúde para a nossa região, que é do Vale do Paraíba. Então, eu tenho aqui o município, casos confirmados e óbito. No município de São José dos Campos,
temos 234 casos confirmados e 11 mortes. Em Caçapava, 12 casos confirmados e 0 óbito. Em Jacareí, 38 casos confirmados e 2 mortes, tá? Então, aqui nós temos São José dos Campos e as cidades mais próximas ali que faz fronteira, que é Caçapava e Jacareí. Aqui a gente tem um gráfico mostrando casos de Covid-19 por faixa etária no estado de São Paulo em 2020. Tá? Então aqui, olha, a gente pode notar o óbito, ele está numa escala aqui em vermelho e os casos confirmados em azul. Então, olhando para esse gráfico, a gente vê que a maior porcentagem de casos está na faixa etária entre 30 e 39 anos e entre 40 e 49 anos. Mas o maior índice, número de óbitos, ele está aqui entre 60 e 69 anos e entre 70 e 79 anos, sendo essa a faixa etária de maior número de óbitos. Tá? Aqui à direita a gente tem óbitos por Covid-19 e os fatores de risco associados no estado de São Paulo do ano de 2020. Então, a gente tem aqui o número e a porcentagem dessas doenças. Então, cardiopatia, ela vem aqui, né? A gente está em escala crescente, ou desculpa, decrescente, sendo a maior porcentagem aqui os cardiopatas, nos fatores de risco Covid-19, seguido dos portadores de diabetes mellitus, depois pelos portadores de doenças renais, seguido por doenças neurológicas, pneumopatias, imunodeprimidos, os pacientes que têm uma baixa imunidade. Tá? Então, esse daqui é o maior ranking. E aí, em menor porcentagem, a gente tem os indivíduos obesos, asmáticos, que apresentam doenças hematológicas, ou seja, doenças do sangue, seguido por doenças hepáticas, doenças do fígado, portadores de síndrome de Down, gestantes e puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter filhos, tá? E ficando aqui em último local. Então, tem um caso apresentando 0,05%. Agora aqui a gente tem os óbitos de Covid-19, a faixa etária e os fatores de risco no estado de São Paulo em 2020. Tá? A gente tem aqui que em crianças, né, abaixo de 10 anos, a gente tem aquela que tem fator de risco, uma correspondendo a 0,04%, nenhuma que não apresenta fator de risco, e o total 1. Entre 10 e 19 anos, ainda ali, né, na adolescência, que são portadores de fatores de risco, a gente tem 6, e que não tem fatores de risco, a gente tem 2, tá? No total de 8 nessa faixa etária. Entre 20 e 39 anos, a gente tem 77 casos de óbitos, são daqueles pacientes portadores de fatores de risco, e 48 não tem relação com nenhum fator de risco, totalizando 125. Entre 40 e 59 anos, a gente tem 395 pessoas associadas a fatores de risco que foram óbito por Covid-19 e 164 que não tem fator de risco associado, totalizando 559 pessoas. E acima dos 60 anos, a gente está falando da terceira idade, os idosos, a gente tem 1.650 idosos que morreram por Covid-19 e tinha fatores de risco associado. E não 284 pessoas, totalizando 1.934 mortes ao total. Do total de todas essas faixas etárias, todas essas mortes, nós temos 2.129 pessoas apresentando fatores de risco,
contra 498 sem apresentar fatores de risco, totalizando 2.627 indivíduos. Continuaremos a nossa aula no próximo vídeo.